Meu nome é Sarah Mitchell e hoje tenho 28 anos. O que estou prestes a contar é a história de como perdi minha família aos 13 anos e encontrei uma de verdade no lugar mais inesperado possível. Esta não é uma história sobre perdão ou reconciliação. É sobre justiça, consequências e a diferença entre pessoas que se chamam de pais e aquelas que realmente merecem esse título. Antes de eu contar o que aconteceu naquela cerimônia de formatura, quando minha mãe biológica ficou paralisada em sua cadeira enquanto 847 pessoas me viam homenagear a mulher que de fato me criou, preciso voltar ao começo de tudo. Voltar ao Hospital St. Mary's, quarto 314, numa tarde de terça-feira em outubro, quando eu tinha apenas 13 anos. Lembro exatamente do cheiro daquele quarto de hospital, antisséptico misturado com algo floral do aromatizador de ambiente que eles usavam. Eu estava sentada na maca de exame, com as pernas balançando porque ainda era pequena para minha idade, vestindo um daqueles aventais de papel que nunca fecham direito atrás. O Dr. Patterson acabará de explicar meu diagnóstico aos meus pais. Leucemia linfoblástica aguda. Ele disse que era o tipo mais comum de câncer infantil, mas também um dos mais tratáveis. Com quimioterapia agressiva, minhas chances de sobrevivência giravam em torno de 85 a 90%. Boas chances, ele repetia. Chances muito boas. Minha mãe, Linda, estava sentada na cadeira de plástico perto da janela, encarando um ponto fixo na parede. Meu pai, Robert, permanecia de pé, com os braços cruzados, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Minha irmã mais velha, Jéssica, que tinha 16 anos na época, mexia no celular, mal prestando atenção. O protocolo de tratamento será intenso, continuou o Dr. Patterson, abrindo gráficos no tablet. Estamos falando de aproximadamente 2 a 3 anos de quimioterapia. A primeira fase é a terapia de indução, que dura cerca de um mês. Sarah precisará ficar internada durante a maior parte desse período. Depois, passamos para as fases de consolidação e manutenção, que podem ser feitas de forma ambulatorial, mas exigirão visitas frequentes ao hospital. Quanto? Foi a primeira coisa que meu pai perguntou. Não se eu ficaria bem, nem o que poderiam fazer para ajudar. Apenas quanto custaria. O Dr. Patterson pigarreou. Com o seguro de vocês, a família será responsável por cerca de 20% dos custos ao longo de todo o tratamento, o que pode variar entre 60 e 100 mil dólares do próprio bolso. Mas temos programas de assistência financeira, planos de pagamento. A risada do meu pai foi dura e fria. Você está me dizendo que temos que pagar 100 mil dólares porque ela ficou doente? Robert, disse minha mãe em voz baixa, mas sem me olhar. Ela ainda não tinha olhado para mim desde o diagnóstico. Senhor, eu entendo que isso seja avassalador, disse o Dr. Patterson. Mas o prognóstico da Sarah é excelente. Com o tratamento, ela tem todas as chances de vencer isso e levar uma vida completamente normal. A Jéssica vai se candidatar às universidades no ano que vem, disse meu pai, como se o médico nem tivesse falado. Yale. Princeton. Ela tirou 1520 no SAT. Estamos economizando para a educação dela desde que nasceu. A sala ficou em silêncio. O Dr. Patterson olhou de mim para meus pais, claramente desconfortável. Talvez devêssemos discutir isso em particular. A Sarah não precisa sair, meu pai o interrompeu. A Sarah precisa entender a realidade. Ele finalmente olhou para mim, e não havia nada em seus olhos. Nenhum amor, nenhuma preocupação, apenas um cálculo frio. Temos 180 mil dólares no fundo universitário. Isso é para a educação da sua irmã, para o futuro dela. Não vamos jogar isso fora com contas médicas. Senti algo se partir dentro do meu peito, e não tinha nada a ver com o câncer. Existem outras opções, disse o Dr. Patterson, com a voz tensa. Programas do governo, atendimento beneficente, Medicaid. Não vamos aceitar caridade, minha mãe falou de repente, um lampejo de orgulho finalmente animando seu rosto. O que as pessoas iriam pensar? O que exatamente vocês estão sugerindo? Perguntou o Dr. Patterson, e eu podia ouvir a incredulidade invadindo seu tom profissional. Meu pai me encarou por um longo momento. Ela tem 13 anos. Pode ser emancipada, virar tutelada pelo Estado. Aí ela se qualifica para a cobertura total do Medicaid e isso não afeta nossas finanças. As palavras não fizeram sentido de imediato.
Fiquei esperando que ele dissesse que estava brincando, que só estava estressado e não falava sério. Mas ele permaneceu ali, braços cruzados, o rosto rígido de determinação. Vocês não podem estar falando sério, disse o Dr. Patterson. Temos outra filha para pensar, respondeu minha mãe, agora com a voz defensiva, como se ela fosse a vítima da situação. A Jéssica tem um futuro. Vai fazer grandes coisas. Não podemos deixar que... Ela fez um gesto vago na minha direção, isso destrua tudo que construímos. Mãe? Minha voz saiu pequena, infantil. Eu estou com medo. Ela olhou para mim. Então disse, por fim, você vai ficar bem, Sarah. O médico disse. A taxa de sobrevivência é boa. Você vai ser tratada. Vai melhorar. E quando fizer 18 anos, pode resolver a sua própria vida. Mas não podemos sacrificar o futuro da Jéssica por causa disso. Eu sou sua filha, sussurrei. E a Jéssica também é, meu pai retrucou. E ela realmente tem potencial. Vai ser médica ou advogada? É brilhante. Você? Ele fez uma pausa, me avaliando de cima a baixo. Você sempre foi mediana. Notas medianas, tudo mediano. Não vamos destruir um futuro promissor por causa de um futuro mediano. Se você está gostando desta história, aperte o botão de curtir, mas só se estiver realmente se conectando com ela. Eu crio esse conteúdo para compartilhar experiências reais, e o seu apoio me ajuda a continuar. O Dr. Patterson se levantou bruscamente. Vou pedir que vocês saiam do meu consultório enquanto falo com a Sarah em particular. Nós somos os pais dela, começou minha mãe. Saiam agora, a voz do Dr. Patterson ficou fria e firme, ou chamarei a segurança e os serviços sociais. Eles saíram. Jéssica foi atrás, sem sequer olhar para mim, ainda no celular. A porta se fechou com um clique atrás deles e, de repente, eu não conseguia respirar. O peso completo do que acabará de acontecer caiu sobre mim de uma vez, e eu comecei a soluçar, soluços grandes e ofegantes que faziam meu corpo inteiro tremer. O Dr. Patterson puxou a cadeira para perto e esperou até que eu conseguisse respirar novamente. Sarah, preciso que você me escute com muita atenção. O que seus pais acabaram de dizer não está certo. Não é legal, e isso não vai acontecer. Estou ligando para os serviços sociais agora mesmo. Você não vai sair deste hospital sem que exista um plano que coloque você em primeiro lugar. Você entende? Assenti com a cabeça, enxugando o rosto com aqueles lenços de hospital ásperos. Você tem câncer. Isso assusta e vai ser difícil. Mas você vai vencer isso, e vai fazer isso cercada de pessoas que realmente se importam com você. Eu prometo. E ele cumpriu a promessa. Em menos de uma hora, uma assistente social chamada Margarete já estava no quarto. Em 2 horas, eu havia sido transferida para a ala de oncologia pediátrica e oficialmente internada para o tratamento. E, em 3 horas, meus pais tinham assinado os papéis de custódia temporária de emergência, efetivamente me abandonando ao estado. Eles nem sequer se despediram. Aquela primeira noite na ala de oncologia pediátrica foi a mais sombria da minha vida. Deitada na cama do hospital, ligada a um soro, cercada por máquinas que apitavam e zumbiam, eu me senti mais sozinha do que jamais imaginei ser possível. Eu não tinha mais medo do câncer. Tinha medo de que ninguém se importasse se eu vivesse ou morresse. Então a Raquel entrou para o turno da noite. Raquel Torres tinha 34 anos, era enfermeira de oncologia pediátrica e trabalhava no St. Mary's havia 8 anos. Tinha cabelos escuros e cacheados, presos num rabo de cavalo prático, olhos castanhos quentes e um sorriso que realmente chegava até esses olhos. Ela não era bonita de um jeito convencional, mas havia algo na presença dela que fazia você se sentir segura. Oi, Sarah, disse ela, conferindo meu prontuário. Eu sou a Raquel e vou ser sua enfermeira esta noite. Como você está se sentindo? Péssima, respondi, com honestidade. Ela puxou uma cadeira e se sentou, me dando toda a atenção. Eu soube do que aconteceu com seus pais. Não existem muitas palavras para descrever o quão errado isso foi. Comecei a chorar de novo. Parecia que eu não fazia outra coisa naquele dia além de chorar. Raquel não pediu que eu parasse nem disse que ficaria tudo bem. Apenas me entregou mais lenços e esperou.
Quando finalmente me acalmei, ela disse: Não vou mentir para você, Sarah. Os próximos anos vão ser difíceis. O tratamento contra o câncer é pesado. Mas sabe de uma coisa? Você é mais forte do que o câncer. Mais forte do que pais que não te merecem. E você não está sozinha. Eu vou estar aqui em cada passo do caminho. Você nem me conhece, eu disse. Ainda não, ela sorriu. Mas vou conhecer. E tenho a sensação de que você é uma pessoa extraordinária. Naquela noite, depois de terminar suas rondas, Raquel voltou ao meu quarto com um baralho de cartas. Jogamos golfiche até 2 da manhã, e ela me contou sobre a vida dela. Ela era divorciada, não tinha filhos, sempre quis ser mãe, mas as coisas não tinham acontecido como ela esperava. Morava numa casa pequena a 15 minutos do hospital, tinha um gato chamado Pancake e era completamente viciada em podcasts de mistério e crimes reais. Por que enfermagem? Perguntei em certo momento. Meu irmãozinho teve leucemia quando eu tinha 18 anos, respondeu ela em voz baixa. Ele venceu. Hoje tem 28 anos, é casado e tem um filho. Mas eu lembro como foi vê-lo passar pelo tratamento. Lembro das enfermeiras que realmente fizeram a diferença e daquelas que só estavam fazendo o trabalho delas. Eu quis ser do tipo que faz a diferença. Seus pais o abandonaram? A pergunta saiu antes que eu pudesse me conter. De jeito nenhum. Minha família inteira se uniu em torno dele. Meus pais ficaram praticamente sem dinheiro pagando tudo que o seguro não cobria, e nunca reclamaram uma única vez. É isso que pais fazem, Sarah. Pais de verdade. Ao longo do mês seguinte, enquanto eu passava pela quimioterapia de indução, Raquel se tornou mais do que minha enfermeira. Ela virou minha defensora, minha protetora e minha amiga. Quando eu estava enjoada demais para comer, ela sentava ao meu lado e contava histórias até a náusea passar. Quando perdi o cabelo, me mostrou fotos dela mesma na época em que teve um corte horrível no ensino médio, até eu começar a rir. Quando eu tinha pesadelos sobre ficar sozinha para sempre, ela segurava minha mão até eu adormecer de novo. Meus pais não me visitaram nenhuma vez. Minha assistente social, Margarete, disse que eles haviam assinado os papéis de renúncia total, abrindo mão de todos os direitos parentais. Jéssica estava ocupada com a preparação para o SAT e as inscrições para a faculdade. Eu estava realmente sozinha, exceto que não estava, porque a Raquel estava ali. No 28º dia da minha internação, quando a fase de indução foi concluída e eu entrei em remissão, o Dr. Patterson entrou com boas notícias. Você está respondendo maravilhosamente bem ao tratamento, Sarah. Podemos passar para o acompanhamento ambulatorial agora. Você precisará vir regularmente para a quimioterapia, mas não vai mais precisar morar aqui. Para onde ela vai? Perguntou Raquel imediatamente. Tecnicamente, ela já estava fora do turno, mas tinha ficado até mais tarde, como fazia com frequência. Acolhimento familiar, respondeu Margarete. Ela também estava presente, sempre coordenando minha colocação. Já tenho uma família preparada. Eles têm experiência com necessidades médicas. Eu quero levá-la, disse Raquel. Todos olharam para ela. Eu quero ser a família acolhedora dela. Já sou aprovada. Fiz o treinamento há 2 anos, mas nunca tive uma colocação. Eu consigo. Eu quero fazer isso. Margarete e o Dr. Patterson trocaram olhares. Raquel, isso é um compromisso de longo prazo. Mais 2 anos de tratamento intensivo, depois anos de acompanhamento. Eu sei. E eu quero. Se a Sarah quiser vir morar comigo. Ela olhou para mim e eu vi algo em seus olhos que não via em um adulto havia muito tempo: esperança, amor, compromisso. Sim, eu disse. Por favor. A papelada levou mais uma semana. Durante esse tempo, Raquel trouxe fotos da casa dela, falou sobre o quarto que seria meu, perguntou minhas preferências de cores para as paredes e de decoração. Ela fazia planos como se eu fosse permanente, não temporária, como se eu fosse filha dela, e não apenas uma criança em acolhimento. No dia 15 de novembro, exatamente um mês após o meu diagnóstico, Raquel me levou de carro até sua pequena casa de 3 quartos na Maple Street. Ela carregou minha única bolsa de pertences, tudo o que eu possuía no mundo, e me conduziu para dentro. Este é o seu quarto, disse ela, abrindo uma porta no 2º andar.
Entrei e parei, sem conseguir me mover. As paredes estavam pintadas de um tom suave de lavanda, minha cor favorita, que eu tinha mencionado apenas uma vez, de passagem. Havia uma cama nova com uma colcha roxa, uma estante já cheia de livros juvenis e uma escrivaninha ao lado da janela. Sobre a mesa, havia uma foto emoldurada de Raquel e eu no hospital, as duas sorrindo para a câmera. Bem-vinda para casa, Sara, disse Raquel em voz baixa. Eu desabei em lágrimas pelo que parecia ser a 100ª vez naquele mês. Mas, dessa vez, eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Raquel me envolveu com os braços e me segurou enquanto eu chorava. Você está segura agora. Está em casa, e eu não vou a lugar nenhum. Ela cumpriu essa promessa também. Os 2 anos seguintes foram difíceis. Não há como adoçar a realidade da quimioterapia, ela é brutal. Mas Raquel tornou tudo suportável. Ela me levou a todas as consultas, segurou minha mão em cada infusão e ficou ao meu lado em cada onda de enjoo. Aprendeu a cozinhar todos os alimentos sem graça que eu conseguia tolerar durante o tratamento. Comprou gorros macios e lenços quando eu me sentia constrangida pela cabeça careca. Ajudou-me a acompanhar os estudos por meio de um programa de ensino domiciliar hospitalar. Mais do que isso, ela me deu estabilidade, estrutura e amor. Todas as manhãs, mesmo nos meus piores dias, Raquel entrava no meu quarto e dizia: "Bom dia, minha menina linda. É um presente ver o seu rosto." Todas as noites, não importava o quão tarde terminasse seu turno, ela chegava em casa e ia me ver, sentando na beira da cama para ouvir como tinha sido o meu dia. Nas semanas boas, íamos ao cinema ou ao parque. Nas semanas ruins, nos encolhíamos no sofá com cobertores e assistíamos a reality shows terríveis. Ela nunca reclamou dos custos. O seguro cobria a maior parte do meu tratamento, mas ainda havia despesas, coparticipações, medicamentos, alimentos especiais, suprimentos. A casa de Raquel era pequena e simples, e mais tarde descobri que ela havia feito uma segunda hipoteca para cobrir parte dos gastos. Ela nunca me contou isso na época. Apenas garantiu que eu tivesse tudo de que precisava. 6 meses depois do início do meu tratamento, Raquel me chamou para sentar à mesa da cozinha, com uma expressão séria. "Sara, preciso te perguntar algo importante." Meu coração afundou. Será que ela ia me mandar de volta para o acolhimento? Será que tinha mudado de ideia? Eu quero te adotar, de forma permanente. Não só como família acolhedora. Quero que você seja minha filha. Minha filha de verdade. Isso seria tudo bem para você? Eu não consegui falar. Apenas assenti com a cabeça e chorei. Raquel também chorou, e nós nos abraçamos ali naquela cozinha até que Pancake, o gato, ficou com ciúmes e exigiu atenção. O processo de adoção levou mais 4 meses. Mas, no meu aniversário de 14 anos, eu oficialmente me tornei Sara Torres. Raquel organizou uma pequena festa com alguns amigos dela e algumas crianças que eu havia conhecido no grupo de apoio do hospital. Comemos bolo de chocolate. Eu estava tendo uma semana boa e conseguia, de fato, manter a comida no estômago. Raquel me deu um colar com um pingente onde nossas iniciais estavam entrelaçadas. "Você é minha agora", disse ela, prendendo o colar em volta do meu pescoço. "Para sempre." Deixe um comentário e me diga de onde você está assistindo. Seu apoio significa tudo para mim. Quando eu tinha 15 anos e finalmente terminei o tratamento ativo, entrando na fase de manutenção com apenas consultas mensais, Raquel me chamou para mais uma conversa séria. "Você perdeu quase 2 anos de escola normal. Está atrasada academicamente, e isso não é culpa sua. Você estava lutando pela sua vida. Mas quero que saiba de uma coisa: você é brilhante, Sara. Eu te vi devorar aqueles livros, fazer perguntas que fazem médicos pensarem 2 vezes, resolver problemas de um jeito que me impressiona. Você tem um potencial enorme, e eu não vou deixar que o câncer ou a crueldade dos seus pais biológicos roubem isso de você." Ela me matriculou em um programa online de currículo avançado e contratou uma tutora. Ficava acordada até tarde me ajudando com deveres de casa que mal entendia. Comemorava cada pequena vitória, cada nota máxima em uma prova, cada conceito dominado, cada meta alcançada. "Por que você faz tudo isso?"
Perguntei uma vez, quando ela estava quase dormindo sobre meu dever de cálculo, às 11 da noite. Você trabalha em tempo integral. Está exausta. Por que me pressionar tanto? Ela levantou o olhar, e seus olhos estavam intensos. Porque seus pais biológicos disseram que você era mediana, que não tinha potencial. Disseram que o futuro da sua irmã valia a pena ser salvo, e o seu não. Eu vou provar que eles estão errados. Nós vamos provar que eles estão errados. Você vai fazer coisas extraordinárias, Sarah Torres, e o mundo inteiro vai saber disso. Aos 16 anos, eu já tinha alcançado o nível da minha série. Aos 17, estava à frente, cursando matérias de nível universitário. A casa de Raquel estava sempre cheia de livros, materiais de estudo e o cheiro de café enquanto trabalhávamos lado a lado. Ela com seus jornais de enfermagem, eu com os deveres de AP. Mas não era só sobre estudos. Raquel fez questão de que eu também tivesse uma vida. Ela me levou a shows, museus e peças de teatro. Me ensinou a cozinhar e deixou que eu fizesse bagunças desastrosas na cozinha. Apresentou-me aos amigos dela, que se tornaram minhas tias e meus tios. Garantiu que eu fizesse terapia para processar tudo o que tinha vivido. Cura não é só física, ela dizia. Seu coração também precisa de cuidado. Quando completei 18 anos e recebi do Dr. Patterson a sinal verde de 5 anos, o que significava que eu estava oficialmente em remissão, com chances mínimas de recaída, Raquel me levou ao nosso restaurante favorito. Entre massas e palitos de pão, ela tirou uma caixinha pequena. Eu sei que agora você é tecnicamente adulta e não precisa mais de mim como sua responsável legal, mas quero que você saiba, você é minha filha. Isso nunca vai mudar. Quer você mora aqui ou vá para longe, quer tenha 18 ou 80 anos, você sempre vai ser minha filha. Dentro da caixinha havia um anel simples, de prata, com as pedras de nascimento de nós duas. Para te lembrar de que você nunca está sozinha, disse Raquel. Usei aquele anel todos os dias, sem exceção. Durante meu último ano do ensino médio, Raquel e eu começamos a falar seriamente sobre faculdade. Minhas notas eram excepcionais, média 4.0, notas perfeitas nos exames de AP, ótimos resultados no SAT. Durante o tratamento, descobri uma paixão pela medicina, queria ser como o Dr. Patterson e como a Raquel, alguém que ajuda as pessoas em seus momentos mais sombrios. Quero me candidatar a Johns Hopkins, eu disse a Raquel numa noite. O programa de pré-medicina deles é um dos melhores do país, e a faculdade de medicina é um sonho. A Johns Hopkins também era absurdamente cara. Mesmo com ajuda financeira, seria um grande desafio. Raquel não hesitou. Então é lá que você vai se candidatar. A gente dá um jeito no dinheiro. Você vai se inscrever em Hopkins e vai passar. Ela estava certa. Em março do meu último ano, recebi a carta de aceitação da Universidade Johns Hopkins com uma bolsa significativa. Entre bolsa, auxílios e empréstimos federais, o custo ficou viável. Raquel insistiu em cobrir minhas despesas de moradia. Você se concentra nos estudos, ela disse. Deixa o resto comigo. Senha, mas você vai ser médica. Vai salvar vidas. Vai ser extraordinária. Isso vale cada centavo. Chorei ao abrir aquela carta de aceitação, e Raquel chorou comigo. Nós conseguimos. Juntas, provamos que todos estavam errados. Passei 4 anos na Johns Hopkins trabalhando mais duro do que jamais trabalhei na vida. O pré-med era brutal. Química orgânica, física, biologia, laboratórios intermináveis, trabalhos e provas sem fim. Eu ligava para Raquel quase todas as noites. Às vezes só para ouvir a voz dela, às vezes para chorar por causa de uma nota ruim ou de um dia difícil. Você consegue, ela dizia, todas as vezes. Você é a Sarah Torres. Você venceu o câncer. Pode vencer qualquer coisa. No meu segundo ano, voltei para casa no recesso de Natal e percebi que Raquel parecia cansada. Mais magra. Perguntei se ela estava bem, e ela desconversou. Só estou fazendo alguns turnos extras para ajudar com suas despesas. Estou bem, querida. Mais tarde, descobri que ela estava trabalhando de 50 a 60 horas por semana, pegando todos os turnos extras possíveis para garantir que eu nunca precisasse me preocupar com dinheiro. Ela nunca me pediu para arrumar um emprego ou contribuir com nada.
Apenas se esgotava de trabalhar para que eu pudesse focar nos estudos. No meu terceiro ano, eu estava no topo da turma. No último ano, comecei a me candidatar às faculdades de medicina e a receber entrevistas em programas prestigiados. E a faculdade de medicina da Johns Hopkins me aceitou. Mais 4 anos, eu disse a Raquel pelo telefone quando recebi a notícia. Mais 4 anos e eu vou ser a doutora Torres. Estou tão orgulhosa de você que meu coração vai explodir, disse Raquel, e eu conseguia ouvir as lágrimas na voz dela. Seus pais biológicos não fazem ideia do que perderam. Eles me perderam, eu concordei. Mas eu ganhei você. Diria que fiz o melhor negócio. A faculdade de medicina foi ainda mais intensa do que a graduação. A carga de estudos era implacável, as rotações clínicas exaustivas, a pressão enorme. Mas eu amava aquilo. Amava aprender como o corpo humano funciona, como diagnosticar doenças, como ajudar as pessoas a se curarem. Me especializei em oncologia, querendo ajudar crianças como eu tinha sido um dia. Raquel esteve presente em cada marco, a cerimônia do jaleco branco, meu primeiro dia de rotações clínicas, o dia do resultado da residência. Ela estava sempre lá, sempre orgulhosa, sempre me apoiando. E, ao longo de tudo isso, 13 anos de estudo, centenas de quilômetros de distância entre nós, inúmeras noites estressantes e dias difíceis, eu nunca ouvi nada dos meus pais biológicos. Nem uma única ligação, e-mail ou mensagem. Eles seguiram com as vidas deles, e eu segui com a minha. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Em abril do meu 4º ano de faculdade de medicina, recebi a notícia de que havia sido escolhida como oradora da turma, a melhor aluna da formatura. Entre 120 estudantes brilhantes, eu tinha o melhor desempenho acadêmico, as melhores avaliações clínicas e o histórico de pesquisa mais forte. Eu faria o discurso dos alunos na cerimônia de formatura. Liguei para Raquel imediatamente. Mãe, tenho uma notícia. Ela tinha começado a pedir que eu a chamasse de mãe no meu 2º ano de faculdade. Você é minha mãe, eu tinha dito. A única que importa. Qual é a notícia, meu amor? Eu sou a melhor aluna da turma. Vou fazer o discurso na formatura. Raquel gritou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Depois ela começou a chorar, rir e falar tão rápido que eu mal conseguia entender. Estou tão orgulhosa de você. Orgulhosa demais. Seu discurso vai ser incrível. Você vai mudar o mundo, Sarah. Eu sempre soube. A formatura estava marcada para o dia 20 de maio. Raquel pediu folga do trabalho com meses de antecedência. Comprou um vestido novo. Convidou todos os amigos dela, minhas tias e meus tios, as pessoas que se tornaram minha família. Ia ser uma celebração. 2 semanas antes da formatura, recebi um e-mail da coordenadora de eventos da universidade. Por causa do meu status como oradora da turma, eu podia indicar nomes adicionais para lugares reservados, além dos 2 convidados padrão. Acrescentei os nomes imediatamente, Raquel, claro, e mais 6 de suas amigas mais próximas, que se tornaram família para mim. A coordenadora respondeu rapidamente. Na verdade, recebemos mais um pedido para sua área reservada. Linda e Robert Mitchell entraram em contato conosco alegando ser seus pais e solicitando assentos. Devemos adicioná-los à sua lista? Fiquei encarando aquele e-mail por 5 minutos inteiros. Linda e Robert Mitchell. Meus pais biológicos. As pessoas que me abandonaram aos 13 anos, que disseram que eu era mediana e não valia a pena ser salva, que escolheram o fundo universitário da minha irmã em vez da minha vida. Eles queriam ir à minha formatura. Peguei o telefone e liguei para Raquel. Mãe, meus pais biológicos querem ir à formatura. Houve um longo silêncio. E como você se sente em relação a isso? Eu não sei. Uma parte de mim quer mandar eles irem para o inferno. Parte de mim queria que eles vissem quem eu me tornei apesar deles. O que você acha que eu devo fazer? Perguntei. Esse é o seu dia, meu amor. A sua conquista. O que você decidir, eu vou apoiar. Mas, se você quer a minha opinião, deixe que eles venham. Deixe que vejam exatamente o que jogaram fora. Deixe que vejam a mulher que você se tornou, com uma mãe de verdade ao seu lado. Pensei nisso por muito tempo. Então respondi ao e-mail, sim,
podem adicioná-los à área reservada. Eu os queria lá. Queria que eles vissem. As 2 semanas seguintes passaram como um borrão, provas finais, arrumar meu apartamento e escrever o discurso de oradora da turma. Não contei a Raquel o que eu planejava dizer. Queria que fosse uma surpresa. O dia 20 de maio amanheceu claro e ensolarado. A cerimônia de formatura da Johns Hopkins aconteceu na Royal Fars Arena, em Baltimore, com capacidade para mais de 10.000 pessoas. Formandos de todas as escolas medicina, enfermagem, saúde pública estariam lá, junto com suas famílias. Cheguei cedo para a organização dos formandos. Meu jaleco branco estava passado, os cordões de honra perfeitamente arrumados. Eu usava o colar da Raquel, aquele com nossas iniciais entrelaçadas, e o anel que ela me deu no meu aniversário de 18 anos. Enquanto nos organizávamos por escola e desempenho acadêmico, uma das coordenadoras do evento se aproximou. Doutora Torres, eles já nos chamavam de doutores, mesmo antes da formatura oficial. Seus convidados estão na seção A, fila 3. Precisa de alguma coisa? Não, obrigada. Estou pronta. A cerimônia começou com toda a pompa e circunstância. Literalmente tocaram as marchas tradicionais de formatura. Entramos em fila, 120 estudantes de medicina, de jaleco branco e capelo. A arena estava lotada, cheia de familiares e professores. Câmeras piscavam por todos os lados. Ao passar, consegui ver minha seção. Raquel estava sentada na frente, o rosto já molhado de lágrimas de alegria, usando o vestido novo que tinha comprado e segurando um buquê de flores. Ao lado dela estavam suas amigas, minhas tias e meus tios, a família que eu construí. E, 2 cadeiras depois, sentados de forma rígida e desconfortável, estavam Linda e Robert Mitchell. Meus pais biológicos. Eu não os vi havia 15 anos. Minha mãe parecia mais velha, mais grisalha, mais cansada. Meu pai havia engordado e perdido cabelo. Eles pareciam comuns, pequenos, nada parecidos com as figuras aterrorizantes das minhas lembranças de infância. Não olharam para mim quando passei. Estavam folheando o programa, provavelmente tentando descobrir onde a outra filha deles estava sentada na multidão. Nem lhes ocorreu que aqueles assentos reservados eram para mim. A cerimônia seguiu com os discursos tradicionais, as boas-vindas do reitor, a fala do presidente da universidade, as palavras do palestrante principal, um cirurgião renomado. Então chegou o momento do discurso dos alunos. E agora, disse o reitor, aproximando-se do púlpito, é com imensa honra que apresento nossa oradora da turma, a estudante escolhida para representar a turma de 2026 da Faculdade de Medicina da Johns Hopkins. Ela se formou no topo da turma, conduziu pesquisas inovadoras em oncologia pediátrica e impressionou absolutamente todos os seus professores com sua compaixão, inteligência e dedicação. Senhoras e senhores, a doutora Sarah Torres. A arena explodiu em aplausos. Eu me levantei e caminhei até o palco, o coração disparado. Ao subir os degraus, vi Raquel de pé, aplaudindo com tanta força que devia estar com as mãos doendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Também vi meus pais biológicos. Os dois haviam ficado completamente imóveis, encarando os programas. A mão da minha mãe estava congelada a meio caminho da boca. Meu pai estava pálido. Eles tinham entendido. Ajustei o microfone no púlpito. 10.000 pessoas me observavam. Respirei fundo e comecei. Obrigada, Reitor Morrison. Aos nossos ilustres convidados, professores, famílias e, mais importante, aos meus colegas formandos. Parabéns. Nós conseguimos. Houve aplausos e comemorações. Quando eu tinha 13 anos, fui diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda. Lembro de estar sentada naquele quarto de hospital, apavorada, me perguntando se iria viver ou morrer. Lembro do médico explicando as opções de tratamento, as taxas de sobrevivência, o longo caminho pela frente. E lembro do momento em que percebi que teria de percorrer esse caminho sozinha. A arena ficou em silêncio absoluto. Todos ouviam atentamente. Meus pais biológicos fizeram uma escolha naquele dia. Decidiram que a minha vida não valia a pena ser salva, que o custo do tratamento era alto demais, que a faculdade da minha outra irmã era mais importante do que a minha sobrevivência. Eles me abandonaram naquele quarto de hospital, e eu nunca mais os vi.
Eu tinha 13 anos, careca por causa da quimioterapia, aterrorizada e sozinha. Consegui ver minha mãe biológica na plateia. Ela estava completamente branca, com a mão agora totalmente cobrindo a boca. Meu pai encarava o próprio colo, se recusando a levantar os olhos. Ao redor deles, as pessoas começavam a cochichar, lançando olhares em sua direção. Mas eu não fiquei sozinha por muito tempo, porque uma enfermeira de oncologia pediátrica chamada Raquel Torres, fiz uma pausa, olhando diretamente para Raquel, que agora chorava abertamente. Vi uma criança assustada que precisava de uma família. E ela não me tratou apenas como paciente. Ela me levou para sua casa. Segurou minha mão durante a quimioterapia. Me fez rir quando eu queria desistir. Me ensinou que família não é sobre biologia. É sobre presença. É sobre amor. É sobre acreditar em alguém, mesmo quando essa pessoa não acredita em si mesma. Raquel cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Raquel me adotou quando eu tinha 14 anos. Trabalhou em turnos dobrados para pagar tudo de que eu precisava. Ficava acordada até tarde me ajudando a recuperar as aulas que eu havia perdido. Ela me dizia que eu podia ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa que sonhasse. Quando eu disse que queria estudar na Johns Hopkins, ela respondeu: então é para lá que você vai, e eu estarei ao seu lado. O público aplaudiu. Esperei o som diminuir. Eu venci o câncer. Concluí o ensino médio com honras. Terminei a graduação em 3 anos. Me destaquei na faculdade de medicina. Vou me tornar oncologista pediátrica, ajudando crianças como aquela que eu fui. E fiz tudo isso porque uma mulher acreditou em mim. Uma mulher me mostrou como é o amor de verdade. Tirei o cabelo da cabeça, quebrando o protocolo, mas não me importei. Este diploma pertence a Raquel Torres. Esta conquista é dela tanto quanto é minha. Ela salvou a minha vida, não apenas do câncer, mas da ideia de que eu não valia nada. Ela me ensinou que eu mereço ocupar espaço neste mundo, que eu mereço sonhar grande, que eu mereço ser amada. Olhei diretamente para meus pais biológicos pela primeira vez. Minha mãe chorava agora, mas não eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de compreensão tardia. Meu pai ainda se recusava a levantar os olhos. Aos meus pais biológicos que estão aqui hoje, fiz uma pausa, deixando aquilo pesar, deixando todos naquela arena saberem exatamente de quem eu estava falando. Obrigada por me ensinarem o que não ser. Obrigada por me mostrarem que títulos não fazem uma família. Obrigada por terem me abandonado, para que eu pudesse encontrar a minha verdadeira mãe. O silêncio foi ensurdecedor. E para você, mãe, olhei para Raquel, que agora estava de pé, com uma mão pressionada contra o coração. Obrigada por cada sacrifício. Obrigada por cada noite mal dormida, cada consulta médica, cada lágrima que você enxugou. Obrigada por me escolher quando ninguém mais escolheu. Obrigada por ser minha mãe. Você é o motivo de eu estar aqui hoje. Eu te amo. Isso é por você. A arena explodiu. Aplausos, gritos, pessoas de pé, o barulho era avassalador. Mas eu só conseguia olhar para Raquel, que chorava tanto que mal conseguia se manter em pé, amparada pelas amigas. Ela sussurrou, sem som: eu te amo. E eu respondi do mesmo jeito. Também observei meus pais biológicos. Minha mãe estava paralisada, o rosto uma máscara de horror e tristeza. Meu pai mantinha a cabeça entre as mãos. Ao redor deles, as pessoas já tinham entendido quem eles eram, e os olhares que recebiam não eram nada gentis. Eles haviam ido ver a filha que abandonaram se formar. Em vez disso, foram publicamente identificados como as pessoas que valorizaram dinheiro acima da vida da própria filha. Concluí meu discurso. As partes sobre medicina, nossa responsabilidade com os pacientes, nosso juramento de não causar dano. Mas a mensagem verdadeira já havia sido transmitida. Quando voltei para o meu lugar, meus colegas se levantaram e aplaudiram. Vários me abraçaram enquanto eu passava. O restante da cerimônia virou um borrão, a outorga dos diplomas, a troca das borlas, a saída solene. Tudo em que eu conseguia pensar era em chegar até Raquel. Depois que a cerimônia terminou, houve uma recepção no salão ao lado. Fui imediatamente cercada por colegas, professores e pessoas que eu nem conhecia, todos me parabenizando pelo discurso.
No meio da multidão, vi Raquel abrindo caminho em minha direção. Quando ela chegou até mim, nós duas desabamos. Nós nos abraçamos no meio daquele salão de recepção lotado e choramos, sem nos importar com quem estivesse vendo. Você não precisava ter feito aquilo, Raquel soluçava. Não precisava ter me dado todo o crédito. Precisava, sim, porque é a verdade. Tudo aquilo é verdade. Eu tenho tanto orgulho de você. Muito, muito orgulho. Fomos interrompidas pelo reitor Morrison, que queria tirar fotos, e depois por repórteres da imprensa local, que ficaram sabendo do meu discurso e queriam entrevistas. Em meio a tudo isso, Raquel permaneceu ao meu lado, com a mão entrelaçada na minha. Vi meus pais biológicos mais uma vez do outro lado do salão. Estavam sozinhos, ninguém se aproximava deles, observando de longe. Minha mãe parecia querer vir até mim, mas estava com medo demais. Meu pai parecia irritado, o rosto vermelho. Eles não se aproximaram. Cerca de 20 minutos depois, foram embora. Descobri o que havia acontecido depois, por meio de uma série de mensagens de voz e e-mails que chegaram nos dias seguintes. Aparentemente, depois de me abandonarem 15 anos antes, meus pais realmente haviam investido todos os recursos na educação de Jéssica. Ela estudou em Yale e depois fez faculdade de Direito. Conseguiu um emprego muito bem pago em um grande escritório corporativo. Conheceu e se casou com um banqueiro de investimentos rico. Meus pais passaram a viver do apoio financeiro que Jéssica lhes dava, depois de gastarem suas próprias economias na educação dela e o fundo de aposentadoria ajudando-a a comprar uma casa. Mas 6 meses antes da minha formatura, o marido de Jéssica foi pego em um esquema de uso de informação privilegiada. Ele foi preso. Jéssica perdeu o emprego por causa do escândalo. A casa foi tomada. Jéssica, agora sem dinheiro e desmoralizada, não podia mais sustentar meus pais. Eles foram à minha formatura na esperança de se reconectar, na esperança de que a filha abandonada tivesse se tornado bem-sucedida o suficiente para ajudá-los. Viram meu nome como oradora da turma e acharam que era uma oportunidade. Em vez disso, foram publicamente expostos diante de 10.000 pessoas. A primeira mensagem de voz da minha mãe chegou naquela mesma noite. Sarah, é a sua mãe. Eu sei o que você deve pensar de nós, mas nunca quisemos que isso acontecesse. Estávamos com medo. Cometemos um erro. Um erro terrível. Mas você está indo tão bem agora, e temos tanto orgulho, e pensamos que talvez você pudesse, nós precisamos de ajuda. A Jéssica não pode mais nos ajudar e estamos prestes a perder a casa. Achamos que, já que você é médica agora, por favor, me ligue. Eu apaguei a mensagem. 2 dias depois, veio o e-mail do meu pai. Sarah, sua mãe está devastada. Você nos humilhou em público. Tomamos a melhor decisão possível naquela época, dadas as circunstâncias. Você acabou ficando bem, então claramente não arruinamos sua vida como você diz. Somos seus pais. Você nos deve pelo menos uma conversa. Ligue para nós. Eu não respondi. Nas 2 semanas seguintes, eles ligaram 47 vezes. Enviaram e-mails, mensagens de texto, mensagens pelas redes sociais. Cada uma era uma mistura de chantagem emocional, exigências e pedidos de dinheiro mal disfarçados. Tinham ouvido de alguém que formandos de Johns Hopkins conseguem residências muito bem pagas. Sabiam que eu logo estaria ganhando dinheiro como médica. Achavam que eu poderia ajudar. No 15º dia, enviei um único e-mail. Vocês me disseram quando eu tinha 13 anos que não podiam arcar com o custo de uma criança doente. Disseram que a Jéssica tinha potencial e que eu não tinha. Vocês me abandonaram quando eu mais precisava. Raquel Torres se tornou minha mãe, minha família, meu tudo. Eu não devo nada a vocês. Não entrem mais em contato comigo. Bloqueei os números deles, bloqueei os e-mails e segui em frente com a minha vida. Isso foi há 3 anos. Hoje tenho 31 anos e estou concluindo meu fellowship em Oncologia Pediátrica no Children's Hospital of Philadelphia. Estou exatamente onde quero estar, fazendo exatamente aquilo para o qual fui feita. Raquel continua em Baltimore, ainda trabalhando como enfermeira, embora agora em meio período. Ela me visita com frequência, e eu volto para casa sempre que posso. Nós conversamos todos os dias, sem exceção.
Ela é minha mãe, minha melhor amiga, minha heroína. Fiquei sabendo por um conhecido em comum, alguém que conhecia alguém da minha família biológica, que meus pais perderam a casa 2 anos atrás. Estão morando em um pequeno apartamento, sobrevivendo com a previdência social. Aparentemente, Jéssica se mudou para o outro lado do país e parou de falar com eles depois que continuaram pedindo dinheiro que ela já não tinha. Não sinto nada ao ouvir essas notícias. Nem satisfação, nem culpa, nem tristeza. Eles são estranhos para mim agora. Fizeram a escolha deles 15 anos atrás, e eu fiz a minha 3 anos atrás, naquela cerimônia de formatura. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo do discurso, se acho que fui dura demais, se penso em reconciliação. Não me arrependo de nada. Aquele discurso não foi sobre vingança. Foi sobre verdade. Foi sobre honrar a mulher que me salvou e garantir que o mundo soubesse como é o amor de verdade. Foi sobre mostrar a toda criança abandonada que esteja ouvindo que é possível sobreviver, crescer e ter sucesso apesar de quem desistiu dela. Raquel me ensinou que família é escolhida, não imposta. Que amor é atitude, não palavra. Que estar presente todos os dias importa mais do que compartilhar o mesmo DNA. Eu sou a doutora Sara Torres. Eu venci o câncer. Eu me tornei médica. Estou salvando vidas, assim como a doutora Patterson e Raquel salvaram a minha. E fiz tudo isso sem as pessoas que disseram que eu não valia a pena ser salva. Isso não é vingança. Isso é justiça. Se você está assistindo a isso e já foi abandonado, rejeitado ou ouviu que não valia o investimento, por favor, me escute. Essas pessoas estão erradas. O seu valor não é determinado por quem não conseguiu enxergá-lo. O seu potencial não é limitado por quem te subestimou. Encontre a sua Raquel. Encontre as pessoas que te veem, acreditam em você e estão presentes por você. Construa a sua família escolhida. E então prove a cada duvidador que eles estavam errados, tornando-se exatamente quem você nasceu para ser. Eu sou a prova viva de que isso é possível. E para você, Raquel, mãe, se estiver assistindo, obrigada por tudo, por sempre. Eu te amo.